Bom dia, né, pessoal? Agora a gente vai começar oficialmente. Então, a segunda rodada da oficina já teve um evento na quarta-feira passada. Então, agora a gente vai fazer o segundo evento dessa rodada. Eu vou apresentar para vocês o material que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, vou explicar um pouco a dinâmica de como a gente vai fazer o evento aqui hoje. E qualquer dúvida que for surgindo, a gente está num grupo pequeno, então acho que a gente pode abrir para falas já direto, se você deixar direto aqui, a gente já vai conversando sobre o que for aparecer. Então, para iniciar, o que é o plano diretor? Né? Por que a gente está aqui hoje? É importante comentar que o plano diretor ele é o principal instrumento da política urbana, que tem como objetivo ordenar o crescimento das cidades. E esse processo de elaboração do plano diretor de Itápolis, ele está sendo feito por meio de um convênio entre a Prefeitura de Itápolis, entre a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do LabRU, que a gente faz parte do laboratório, no caso de urbanismo, que todo mundo está aqui hoje, e a FAPEU, que é a fundação que faz essa questão da relação dos pagamentos, tudo mais, que facilita esse acordo que foi feito. Então, o objetivo, né? O objetivo de organização do evento aqui hoje. Então, a gente já fez uma rodada de oficinas territoriais em outro período do município, ano passado. Já foram feitas algumas audiências públicas e hoje o objetivo da oficina é apresentar diretrizes e os eixos estratégicos que foram elaborados a partir do material que foi construído ao longo desse processo. Então, primeiro vou apresentar para vocês o Pacto de Convivência, que é como vai acontecer essa dinâmica aqui hoje, apresentar um pouco do processo, do cronograma feito até então, apresentar os temas com as dinâmicas das fichas, vou explicar um pouco mais a sequência e a parte de dúvidas e sugestões. Então, aqui a gente só coloca, né, normalmente para todos estejam cientes da dinâmica, então os direitos, né? Cada pessoa pode se manifestar com as opiniões sobre os assuntos tratados no âmbito da pauta da oficina. As pessoas também podem formular e debater questões pertinentes ao tema da oficina. E o dever que a gente coloca aqui como pacto, né, firmado entre a gente, seria respeitar esse nosso pacto de convívio da oficina, respeitar o tempo estabelecido para a intervenção e a ordem de inscrição, e tratar com respeito e civilidade de todos os participantes, além de preencher a lista de presença que eu acho que a Mari já passou para vocês, no caso. Então, as manifestações podem ser feitas de forma oral ou por escrito, depois a gente também pode dar material para vocês para escrever, se for o caso. E a gente coloca que a manifestação oral deveria ter em torno de 2 minutos, mas como a gente está no período hoje, a gente não precisa se atentar muito firmemente a esse prazo. Então, explicando, né, a metodologia que está sendo seguida nesse processo de elaboração do plano diretor. A gente tem, então, aqui embaixo, né, em verde, as oficinas territoriais, que é um dos eventos que a gente está realizando hoje. E no início do processo foi elaborado um questionário, que fez parte da leitura comunitária e setorial, para coletar a opinião da população a respeito do município como um todo. Então, ele abordava diferentes aspectos para conhecer realmente a opinião da população a respeito de dinâmicas e aspectos do município. Então, essa etapa foi a divulgação, coleta e mobilização da população. Em paralelo a isso, existe também um apoio técnico de formação e sistematização do conteúdo coletado. Então, foram feitas várias visitas aqui no município para ler a realidade do município, conhecer as dinâmicas que ocorrem aqui, e em conjunto com o questionário e com as oficinas, foi feita essa leitura da cidade, que seria essa complementação tanto dos pontos de vista técnico quanto do ponto de vista comunitário. Então, a gente tem a equipe técnica da prefeitura, que faz parte desse processo, e a equipe técnica da UFSC, que é a equipe que está elaborando todo o material. E, além disso, a gente tem também algumas outras instâncias. Então, existe o núcleo gestor, que ele tem reuniões periódicas assim, a respeito sobre o tema que vem sendo desenvolvido no plano diretor. A gente tem também evento de audiência pública, até a última que aconteceu foi a segunda audiência faz umas 3 semanas, eu acho que lá 3 semanas, foi no final de março. E a conferência final, que isso seria a última etapa do processo, quando ele ainda está com a equipe técnica da prefeitura, seria para conferir, dentro do grupo gestor, tudo o que foi demandado de alteração no processo da versão preliminar, o documento realmente da versão preliminar da lei, com tudo
seria etapas de diretrizes e eixos estratégicos. Então, a gente está tendo contato com o gestor, a gente fez a sistematização da leitura da cidade, esse documento já está disponível no site para acessar com todo o material consolidado. A gente fez a elaboração preliminar das diretrizes, no caso que é o que a gente vai apresentar na oficina de hoje, e a definição dessas estratégias. Então, a gente está nesse ciclo 2, né? A gente está exatamente aqui, que seria essa segunda rodada de oficinas territoriais. E, na sequência, viria a etapa 4 e a etapa 5. Então, a etapa 4 seria a elaboração do próprio texto, também com todos os anexos, mapas, tabelas, consolidando o entendimento que se teve até então, onde também vai ter uma outra rodada de oficinas territoriais. E depois entra a questão da etapa da consulta pública e consolidação da versão para envio dessa versão para a Câmara. Então, o cronograma do processo nesse momento. Dia 13, a última quarta-feira, foi realizada a primeira rodada de oficinas. E no sábado, hoje, no caso dia 6, a gente está realizando essa segunda rodada de oficinas. Então, como eu comentei, todo esse material que já foi elaborado até então, tanto leitura técnica quanto leitura comunitária, eles já estão disponíveis no site. E o resultado desses dois primeiros documentos, a gente processou e analisou em conjunto com todo o material coletado para estabelecer a leitura da cidade, que seria essa síntese separada por temas, dos principais temas relevantes a serem tratados no plano diretor do município. Então, tudo isso pode ser acessado no site, no participanita.sites.ufsc.br/biblioteca. Está nas nossas redes sociais, também divulgado o material pode ser acessado lá. Então, como eu estava explicando, né, a leitura da cidade, ela foi separada em diferentes temas estruturantes. Então, a gente tem questões relacionadas a equipamentos comunitários, questões relacionadas ao uso e ocupação do solo, qualidade de vida, habitação, infraestrutura, legislação, aspectos socioeconômicos, mobilidade e aspectos geoambientais. Então, a gente fez essa síntese dos principais problemas e dos pontos positivos que vieram tanto da leitura técnica quanto da leitura comunitária e sintetizamos nesse documento esses principais pontos. E hoje o que a gente vai trazer para discutir aqui são elementos relacionados a esses pontos que foram apontados na leitura da cidade. Então, a gente separou a apresentação em 4 blocos. Então, no primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre o macrozonamento, perímetro urbano, condicionantes ambientais e a questão das centralidades. Então, essas bolinhas até do lado, elas indicam a relação com esses temas sintetizados na leitura da cidade. Então, a gente pode ver que, mesmo a elaboração dessas diretrizes e dos eixos estratégicos, eles têm uma relação forte com o que foi feito na leitura até então. A gente está se apoiando no material todo que foi processado até esse momento. O bloco 2, a gente vai tratar da questão da mobilidade, de rede de espaço livre, a questão do turismo e patrimônio. O bloco 3, irregularidade fundiária, possibilidade para uso e ocupação rural. E o bloco 4, políticas setoriais e instâncias participativas. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou explicar para vocês um pouco sobre as fichas de manifestação. Então, a gente elaborou uma dinâmica. As meninas vão entregar para vocês fichas, as duas mais. A gente tem 2 mais aqui hoje. Elas vão entregar fichas e cada ficha vai ter a apresentação do tema e do conteúdo que a gente vai estar discutindo. E vai dar uma indicação das diretrizes e das estratégias propostas. E, ao mesmo tempo, nessa ficha vai ter uma escala, que ela vai de 1 a 5. No caso, a escala 1 seria pouco importante e a 5 seria muito importante. Então, a gente vai apresentar o conteúdo aqui na sequência. E cada um desses conteúdos vão poder ser avaliado depois de acordo com a sua importância. E daí, quando chegar nesse momento de relação direta, a ficha de documento na hora, a pessoa pode avaliar logo no momento ou pode deixar para avaliar no fim, se for preferido. Então, enfim, iniciando pelos princípios que a gente estabeleceu no plano diretor. Então, tudo que eu vou apresentar aqui foi uma sequência de processo, tudo que a gente foi construindo desde o início do processo de elaboração do plano diretor. Então, a gente colocou como primeiro ponto o equilíbrio socioambiental. A gente viu, fez a leitura técnica, fez a leitura comunitária, e a questão ambiental apareceu como um fator muito forte no município. E essa questão social envolvida com essa questão ambiental
ambiental também apareceu como muito relevante. Então, foi ali que surgiu como um dos princípios dessa questão de promover esse equilíbrio socioambiental. Além disso, a gestão democrática da cidade, a população realmente fazer parte desse processo decisório do futuro, né, de como pode ser o planejamento da cidade. A questão do desenvolvimento econômico e social, então a gente tem que prever também, como a gente sempre que se planeja a questão ambiental do município, tem que se prever também como que ele vai se desenvolver economicamente e como ele vai se desenvolver socialmente. O pleno acesso aos equipamentos e serviços urbanos, então o Itápolis é um município com uma extensão territorial muito grande, então é um desafio a população conseguir ter acesso a esses equipamentos. Aqui na área central a gente tem uma facilidade um pouco maior, é mais fácil acessar uma escola, acessar uma creche, acessar uma praça, mas as pessoas que moram em localidades rurais, elas têm essa maior dificuldade para acessar esses equipamentos que ficam em outros locais. Então, isso também é algo que a gente tem que prever quando a gente elabora um plano, né, nessa escala. A questão do uso e ocupação de áreas ambientalmente seguras, então a gente consegue depois, nessa questão, a gente vai mostrar alguns esquemas de situações que existem no município hoje, como que a gente pode, no caso, lidar com isso, com essa realidade que acontece no município, que a gente não pode ignorar, porque ela é uma realidade dada. A questão da função social da cidade, pensar os interesses isolados, né, de parte da população. A gente tem que pensar pensando na população como um todo que vive. E a promoção da qualidade de vida nas áreas rurais e urbanas, então, é fomentando o que foi muito destacado na leitura comunitária, né, a questão da qualidade de vida, que a população valoriza muito isso. Então, a gente acha que isso também tem que ser fundamentado como um dos princípios do plano. Começando o bloco 1, então, né, falando do macro-zoneamento, períodos urbanos e condicionantes ambientais e a questão das centralidades. Então, o macro-zoneamento. Primeiro, né, quando a gente começa a discutir sobre macro-zoneamento, a gente tem que pensar o que é isso, o que é o macro-zoneamento e como que ele importa no processo de elaboração do plano diretor. Então, aqui a gente trouxe até um esquema que é de São Bernardo dos Campos, mostrando, né, uma divisão territorial em macrozonas. E quando a gente fala de macrozonas, a gente está falando de divisão do território de acordo com características de uso e ocupação do solo. Então, a gente tem que determinar quais são as principais características que tem em determinadas áreas, para que aquelas áreas sejam separadas de acordo com diferentes zonas, para que possa ser planejado algo comum para essas diferentes macrozonas. Então, aqui a gente traz um outro exemplo, né, de São José, que separou lá o município em 4 diferentes macrozonas. Então, uma macrozona urbana 1, urbana 2, rural e 3, na verdade, né? Essas duas aqui são as mesmas. Mas, então, a gente considera diferentes critérios para essa delimitação. Tanto a dinâmica demográfica, socioeconômica, então, lá no caso de São José, a gente pode ver que a dinâmica demográfica aqui dessa macrozona urbana 1 é muito diferente da macrozona rural, por exemplo. Então, elas têm características completamente diferentes em relação a esse aspecto. Além disso, a capacidade da infraestrutura e condição do meio físico, a necessidade de preservação ambiental e do patrimônio histórico e as características de uso e ocupação existentes. Então, a gente leva em consideração todos esses aspectos para separar o município nessas diferentes macrozonas. Por exemplo, quando a gente trata de uma zona rural, a gente pode ter uma série de características, entre elas, proteger a flora, fauna, os recursos hídricos, a qualidade natural, promover os usos sustentáveis, incentivar o desenvolvimento de lazer, ecoturismo, agroecologia, produção orgânica, coibir a irregularidade fundiária, a propagação de lucros de ocupação informal e a diversificação de atividades econômicas. Já quando a gente planeja a macrozona urbana, ela tem uma característica muito diferente. Ela vai fomentar as centralidades atreladas à estrutura de mobilidade, ela vai incentivar a ocupação de espaços urbanos. Então, a gente direciona o planejamento de diferente forma. A gente tem a macrozona rural e a macrozona urbana, porque elas têm realmente características diferentes. E no caso de Itápolis, que a gente consegue ver no plano diretor que foi produzido, e no plano diretor que está em vigência atualmente, a gente vê que ele está separado em diferentes macrozonas. Então, são 5 macrozonas diferentes. Então, tem a macrozona urbana, 6 macrozonas. Então, tem a macrozona
urbana, que é essa em vermelho, que é aqui onde a gente está no momento. A gente tem a macrozona do maracujá, em amarelo, a macrozona de mineração em marrom, a macrozona do Rio do Meio em rosa, a do povoamento em verde e a do Braço do Norte nesse lilás. Então, isso é o que está aprovado hoje, atualmente, que está em vigência. Mas quando a gente começa a analisar as características dessas macrozonas, o que determina cada uma delas, a gente consegue ver que elas não têm características muito diferentes entre si. Então, a gente separou algumas dimensões aqui, que seria, por exemplo, a densidade populacional e a questão ambiental, e a gente, quando compara a característica entre elas, o que está escrito na lei como característica delas, a gente vê que, por exemplo, a Rio do Meio, a Maracujá, a Povoamento e a Braço do Norte, todas elas têm uma baixa densidade populacional. Assim como a questão ambiental, todas elas são identificadas como conflitos ambientais. E isso acaba se repetindo para as outras características também. Então, tanto para o equipamento comunitário, quanto para a atividade econômica, sistema imobiliário e patrimônio, as características entre elas são muito similares, o que nos leva a refletir o porquê da separação exata de todas aquelas macrozonas. Então, isso a gente está trabalhando agora no plano, a gente vai apresentar a nossa proposta de sequência, porque a gente entende que essas macrozonas elas deveriam ser planejadas realmente com características em comum e que tivessem, no caso, um agrupamento maior, justamente para facilitar essas estratégias de planejamento mais direcionadas. Então, chegando na proposta que a gente elaborou, a gente está propondo 3 diferentes macrozonas. A macrozona ambiental, que é essa representada aqui em verde, no esquema. A macrozona rural, que é representada nesse laranjinha. E a macrozona urbana, que é essa representada em rosa, que é onde a gente se encontra, agora atualmente seria na macrozona urbana. Então, cada uma delas tem uma característica diferente. Então, começando pela macrozona ambiental, no caso, né? A macrozona ambiental ela tem como objetivo garantir a proteção e a recuperação ambiental. Então, são as áreas mais importantes de preservação ambiental do município. Além disso, ela tem como foco fomentar as iniciativas e ações de preservação e conservação dos ecossistemas da paisagem, fortalecer os corredores ecológicos, depois esse mapa até vai aparecer na sequência, e promover o desenvolvimento de uso e manejo sustentável. Então, esse seria o objetivo que está sendo proposto por essa área em verde. A macrozona rural, que é essa área em laranja, barra marrom, ela teria diferentes objetivos já da que foi apresentada anteriormente em verde. Então, no caso, os objetivos seriam fortalecer as atividades rurais e a permanência no campo, promover a diversificação das atividades econômicas compatíveis com as condicionantes ambientais, então sempre levando em conta, apesar de não ser uma macrozona ambiental, mas levando em conta essas características ambientais que são tão marcantes no município. Incentivar a preservação do patrimônio histórico em associação com o potencial turístico. Então, o potencial turístico ele foi muito destacado no aventura comunitária, então, isso é um potencial que teria que ser incentivado no município, que teria que ser fomentado. Proteger integralmente a flora, a fauna, recursos hídricos e paisagem natural, garantindo a qualidade ambiental. Promover, além disso, o uso sustentável, incentivar o desenvolvimento de lazer, ecoturismo, agroecologia e produção orgânica e melhorar o sistema viário para o escoamento da produção e transporte escolar. Fora isso, a gente planeja a macrozona urbana, que seria essa porção relacionada mais ao núcleo central do município. Então, promovendo a qualificação urbanística das áreas urbanizadas. O outro objetivo seria incentivar o adensamento moderado da ocupação urbana nas áreas de infraestrutura, condições ambientais adequadas, promover a diversificação das atividades econômicas compatíveis com as condicionantes ambientais, então, incentivar uma maior porção de diversidade de usos nesses locais, promover a regularização fundiária, preservar os rios e suas margens, melhorar e equipar o sistema viário e de mobilidade urbana, incentivar a ocupação dos terrenos subutilizados em áreas de infraestrutura e, além disso, ampliar e melhorar a infraestrutura de saneamento básico. Então, é importante reforçar que esses objetivos, eles acabaram vindo também com consequências tanto da leitura técnica quanto da leitura comunitária. Então, eles foram problemas que foram apontados lá, ou potencialidades, e a gente trouxe para cá como sendo
objetivos a serem seguidos e a serem fomentados nessas diferentes macrozonas. Então, aqui a gente coloca a primeira afirmação, que tem relação com a ficha que foi entregue no início da oficina, que a gente coloca que o plano diretor deve considerar 3 macrozonas principais, a urbana, ambiental e rural, com diretrizes adequadas a cada uma delas. Então, depois vocês conseguem pegar a ficha, que foi entregue, acho que a Maria vai entregar a última que seria para avaliar se isso, vocês concordam com essa afirmação, se vocês discordam com essa afirmação. Vocês podem fazer isso agora, podem deixar para preencher no final da oficina, fica a critério de vocês. Bem, então, quando a gente fala de macrozona, a gente está falando diretamente também da questão relacionada ao perímetro urbano. Porque a macrozona urbana, ela delimita, ela define esse recorte do próprio perímetro urbano, como que vai ser a delimitação dele. Então, aqui a gente trouxe até um esquema, né, mostrando essa evolução da mancha urbana ao longo dos anos, então de 2012 a 2023. A gente pode ver o perímetro urbano atual, né, que foi efetivado no último plano diretor, e essa expansão da mancha urbana, né, entre 2012 e 2023, a gente pode ver que teve manchas crescendo para fora desse núcleo do perímetro urbano. E a gente percebe diferentes características quando a gente olha essa imagem. Então, a gente consegue ver que o perímetro urbano ele tem poucas áreas de expansão e ele, ao mesmo tempo, tem consideráveis vazos urbanos nesse recorte de delimitação dele. No entanto, ele é demarcado em área consolidada propensa a desastres ambientais e com grande suscetibilidade. Vai aparecer um pouco melhor nas próximas imagens. E o que é muito marcante também nessa região é essa ocupação que margeia a SC, né, que é a rodovia principal, e a calha do próprio Rio Tubarão. Então, quando a gente analisa mais a fundo as questões ambientais relacionadas ao perímetro urbano, a gente repara que existe uma grande concentração de áreas de preservação permanente. Então, a gente vê várias APPs de curso da água, então áreas de proteção, né, que devem ser respeitadas pela legislação, e questões de nascente também, que estão no entorno, né, desse perímetro. Não tem nenhum incidente exatamente dentro. Mas tudo isso acaba se destacando essa questão de áreas que são ocupadas próximas a essas áreas mais suscetíveis, né, ambientalmente falando. Quando a gente analisa a questão dos setores de risco, esse levantamento ele não foi feito pela equipe técnica da UFSC, ele é um levantamento que já havia sido feito pelo Serviço Geológico do Brasil, em 2012, se não me engano. A gente percebe que existem várias áreas com alta suscetibilidade e risco muito alto para o movimento de massa dentro do perímetro urbano. Então, isso é uma questão muito delicada, a gente tem que se atentar com muito detalhe para essas questões quando a gente está planejando o futuro da cidade, o futuro de para onde vai crescer a cidade. Então, a gente vê, pelos dados apresentados, que 33% do perímetro urbano está, de alguma forma, em área suscetível a desastre. E, além disso, 278 edificações encontram-se dentro de algum desses 10 setores de risco. Então, a gente considera esse dado que é dado oficial, a gente considera esse dado para a elaboração das propostas que a gente também está desenvolvendo. E a outra análise, no caso, seria essa área de suscetibilidade a movimentos de massa e inundação. Então, é uma análise feita com base nas características do terreno e do solo existente no município, e ele indica, né, as regiões que apresentam maior possibilidade de ocorrência de desastres. E uma coisa que a gente também consegue reparar nessa imagem aqui é que o perímetro urbano está restrito a poucas áreas de baixa suscetibilidade. Então, as altas suscetibilidades aqui, elas estão indicadas em vermelho e as médias em laranja. E a gente consegue ver, né, que o perímetro está incrustado aqui nessas áreas que tem essa questão ambiental mais delicada. Então, a gente fez um levantamento também para dar subsídios para essas análises que já existem, para ver como que aconteceu, né, essa ocorrência de desastres no município entre 2020 e 2023. Então, a gente percebeu e mapeou, que são indicados nesses pontos verdes, no caso, que ocorreram vários desastres associados à inundação e a deslizamento.
somando no total 29 ocorrências, né, dedicadas a esses motivos. Esses dados são da Defesa Civil, então a gente coletou esses dados, eles estão com uma base federal, a gente pega essa informação de lá e mapeia, no caso, né, esses pontos para mostrar essa relação deles com o perímetro. Uma outra coisa muito importante, quando a gente fala de perímetro urbano, é a gente avaliar os impactos que isso traz também para a própria gestão da prefeitura, a ampliação, a diminuição, o que isso demanda, por exemplo, em gastos públicos, para que a gente alcance, né, esses perímetros propostos. E aqui a gente traz um exemplo de um plano diretor que foi elaborado em Nova Serrana, uma cidade de Minas Gerais, foi elaborado também pelo Laboratório de Urbanismo da UFRGS, onde a gente fez uma simulação considerando diferentes cenários de ampliação do perímetro urbano. Então, a gente considerou quatro. A gente chegou a discutir isso muito com a própria prefeitura também. Existiam algumas propostas de ampliação considerável desse perímetro, e a gente fez uma análise para ver o que isso representaria em custos para a própria gestão, assim, essa ampliação do perímetro. Então, a gente simulou os diferentes cenários, considerando tanto os 75 habitantes por hectare e essas diferentes áreas, né, no caso, 100 habitantes, 150 habitantes, 300 habitantes, como que isso, né, gera impacto nos custos tanto da proposta da UFSC quanto da prefeitura. E considerando que a prefeitura de lá tinha um orçamento municipal anual de 233 milhões, a gente simulava o fato que o cenário que estava sendo proposto inicialmente pela prefeitura, ele representava 26 anos de todo o orçamento municipal. Então, quando a gente amplia um perímetro, a gente tem que ter cuidado também, porque a gente tem que ampliar a oferta de infraestrutura para atender essas diferentes áreas do município. Toda uma rede de infraestrutura tem que chegar até esses locais, o que aumenta os gastos da própria prefeitura como um todo. Então, a gente chegou na conclusão na época que essa proposta apresentada pela prefeitura de lá era 24 vezes mais cara do que já acontecia. Então, tudo isso traz impactos para a população que a gente tem que considerar no município como um todo, quando a gente planeja, os impactos que serão gerados, enfim, para o município, né? E tendo isso como base, elaborando uma metodologia para definir, então, exatamente como que seria uma proposta de perímetro aqui para Itaúna, né? Como que a gente chega numa definição do que seria o ideal. Então, a gente considerou algumas questões ambientais para a elaboração desse perímetro. Então, a gente considerou a carta de suscetibilidade do movimento de massa, que foi a imagem que eu mostrei anteriormente, as áreas de preservação permanente, as áreas de alta declividade, as áreas de risco e as áreas de ocorrência de desastre. A gente considerou esses 5 aspectos, somados também a outras questões, analisadas tanto a questão das centralidades urbanas, onde a gente poderia fomentar a atividade das cidades, a concentração das edificações, as vias alternativas de conexão pelo sul do município, áreas de desenvolvimento empresarial, as indústrias, pontos de urbanização e as conexões entre as próprias centralidades. Então, essa é a proposta que a gente traz aqui hoje, né, para a discussão. Em verde, se encontra o perímetro urbano atual, que é o que está vigente hoje. E em vermelho seria o perímetro urbano que a gente está propondo. Então, a gente propõe 2 outras áreas, uma que seria mais ao norte do município, perto da região do Pote, e outra região mais ao sul do município, que são áreas consideradas adequadas para essa ocupação urbana. Então, aqui a gente traz até algumas imagens, né, mostrando, a gente fez um voo de drone aqui na semana passada, ou na retrasada, não lembro, e a gente viu, né, essa realidade, essa situação existente em cada um desses pontos que a gente está propondo. Então, primeiro, né, ao norte do município, a gente consegue ver que é uma área que ela pode ser ocupada. A questão ao sul, também a gente fez esse levantamento, a gente estava até comentando um pouco anteriormente sobre essa área, né, ela não tem problema com a questão de inundação, ela tem também condições de ocupação do solo, não traz nenhum outro problema grande ambiental. E outros pontos que a gente demarcou nesse perímetro urbano vigente é que a gente precisaria fazer pequenos ajustes nessa delimitação, principalmente para considerar problemas que acontecem atualmente, que seriam, por exemplo, sobreposição do limite entre as edificações,
lotes cortados no meio pelo limite, locais com relevante crescimento urbano, e além disso até a própria análise da possibilidade de readequação de áreas e inserção delas no perímetro urbano. Então esse refinamento dessa delimitação, ele ainda está sendo elaborado, mas ele seria feito justamente para mitigar esses problemas que estão apontados aqui nesse slide. E, além disso, a gente ainda está considerando algumas outras áreas que poderiam ser incorporadas ou não a esse perímetro, de áreas que possuem irregularidade. A gente até estava comentando aqui um pouco antes, né, da reunião. Então, a gente tem que observar que essa área está em processo de consolidação, é fora do perímetro urbano, e ela tem algumas questões de conflitos ambientais, como uma suscetibilidade, área vivencial. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fazer com essas áreas específicas, né? E se a gente fizer uma análise aqui, a gente considerou diferentes critérios para simular aproximadamente quanto de população entraria nessas áreas que estão sendo propostas no norte e no sul, que são aquelas áreas em vermelho. Então a gente considerou, né, essas áreas, elas têm uma área de 17 hectares aproximadamente, e considerando uma porcentagem de urbanização de 35%, que seria isso, né? Ocupação por vias, por calçadas. Então, área que a gente não considera numa conta de uma estimativa populacional, e uma porcentagem de uso não residencial estimado de 10%, com 2,7 pessoas por unidade residencial, que foi o dado apontado pelo censo em 2022, a gente chega então numa previsão aproximada de 1.500 pessoas nessas áreas de vermelho. Então, a gente consegue reforçar o quão expressivo é esse número em relação à quantidade de pessoas que moram nisso atualmente. Então, passando, né, no caso, para a questão da centralidade agora, a gente vai até explicar a centralidade, ela é uma área que ela é urbana e acessível com concentração e diversificação de empregos. Então, ela existe, nesses locais, existe uma maior diversificação de usos. Então, uma padaria, uma praça, pode ter um hospital, pode ter uma escola, são áreas que concentram uma maior diversidade desses diferentes tipos de uso. E essa questão da centralidade, ela, de certa forma, não está relacionada diretamente ao perímetro urbano, porque essas áreas de centralidade urbana, elas acontecem dentro dessas áreas de perímetro. Então, aqui a gente tem um exemplo clássico de centralidade urbana, que é a Praça Roberto Beckler. Então, é um ponto de encontro de toda a população, onde ocorrem mais interações sociais, onde as pessoas vão até na padaria, frequentam lojas no entorno. Então, é uma área que tem uma maior diversificação. E quando a gente compara dois cenários diferentes, a gente vê que as relações impostas de acordo com o tipo de uso que existe no local são completamente diferentes. Então, no primeiro caso, né, assim, a gente consegue ver uma rua exclusivamente residencial, onde apenas as pessoas moram. Isso acaba gerando espaços públicos vazios durante boa parte do dia, poucas pessoas acabam acessando. De noite, realmente, é uma localidade com menos movimento de pedestres, movimento de pessoas, menos vigilância direta para esses locais. E, em comparação, a gente vê aqui de baixo a questão do uso misto mais presente. Então, já tem uma loja, já tem outros tipos de uso, tem a praça. Então, esse tipo de configuração, ele tende a atrair mais pessoas do local em diferentes horas do dia e diferentes pessoas que vão procurar diferentes tipos de serviço. Então, esse tipo de configuração, ele configura uma centralidade, e é isso que a gente está falando aqui quando a gente está falando dessa questão nesse tópico. Então, são locais com uso do solo residencial e não residencial, então tem comércio, serviço, indústria, institucional. Tem uma maior oferta de equipamentos urbanos e sociais, então escola, posto de saúde, hospital, e tem estratégias de mobilidade atrelada a ela. Então, aqui, no caso de Etápolis, poderia ter um apoio maior para essa população dispersa no território, que vem, de certa forma, dessas localidades rurais, em busca dos serviços que são oferecidos nesses locais. E quando a gente fala desses equipamentos que tem, né, nessas centralidades, a gente fala de diferentes escalas de abrangência. A gente pode falar do equipamento que serve numa localidade específica, então, uma creche, onde as mães deixam seus filhos diariamente para que
tenham esse apoio diário, ou a gente pode falar de um hospital, que é um equipamento que geralmente atende a um município. Então, as pessoas vêm em busca daqueles equipamentos que ocorrem no local. Então, é isso que essa tabela está mostrando, no caso, nessas diferentes escalas urbanas dos equipamentos. Então, a gente tem escala de vizinhança, escala de bairro, escala da cidade. E quando a gente fala de centralidades, a gente tem que pensar nessa abrangência dos equipamentos. Então, quando a gente fala da distribuição do centro, né, por exemplo, de Pentápolis, a gente vê que tem uma concentração de equipamentos de lazer, aqui no destaque principal a praça, né, no município. A gente tem questões de educação, de administração pública, de religioso, então se concentra diferentes serviços nesse local. E a população como um todo acaba dependendo desses serviços que existem nesse local. Então, a população que mora na área rural acaba vindo para esses pontos para justamente utilizar esses equipamentos. E quando a gente analisa aqui no município, a gente vê que, apesar da população rural ter que vir para esses locais, eles têm que percorrer grandes distâncias para chegar até esses pontos. Então, e o que o município acaba tendo apenas uma escola de ensino médio. Então, isso é uma realidade, né, que acaba existindo. E o mesmo levantamento a gente acabou fazendo para outros tipos de equipamento. Então, tanto relacionado a equipamento comunitário, quanto equipamento de administração e segurança pública, quanto equipamento de assistência social. E quando a gente trata de centralidade dentro do perímetro urbano, a gente está aqui propondo 3 centralidades diferentes. Então, uma que seria a região central, mesmo que já é a centralidade existente no município, que fica no entorno da praça, pega toda essa porção urbana no entorno. E a gente propõe outras 2 centralidades, uma que fica na região do Pórtico e outra que fica próxima à Vila Antônio David. Então, os objetivos dessas centralidades, que eles também foram construídos ao longo desse processo de elaboração, são, o primeiro deles, né, promover a densificação moderada nas áreas dotadas de infraestrutura, promover o uso misto, que seria justamente esse misto de períodos comerciais, serviços, equipamentos públicos, incentivar as fachadas ativas em determinadas vias, ou seja, incentivar que as lojas e que os diferentes equipamentos tenham fachadas voltadas na rua para ter esse contato maior. Priorizar o desenho urbano de qualidade, que seria prever calçada adequada, infraestrutura para ciclista, espaço adequado para o desenvolvimento, transporte individual localizado, no caso, diminuir a quantidade de pessoas que se deslocam por carro. Então, aqui a gente mapeou, né, as principais problemáticas e potencialidades de cada uma dessas centralidades. Essa localizada próxima ao pórtico, né, turístico, a gente vê que hoje ela tem pouca infraestrutura e ela é desconectada da área urbana. Mas a gente propõe, né, então ela tem um potencial de ter ela é uma área com baixa suscetibilidade, tem área plana e já possui característica industrial, que pode ser ampliada. No centro se destaca, né, que existe edificações que estão em área de risco e edificações em cima de área permanente, suscetibilidade de inundação, então são problemas existentes no centro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem várias potencialidades. Então, uma área super bem servida de equipamento e serviço, tem a possibilidade de ampliação da oferta de comércio e serviço, tem um potencial de verticalização, uma grande quantidade de imóveis de relevância cultural, áreas para aplicação de instrumentos urbanísticos, e um potencial para qualificação viária, pensando justamente na mobilidade ativa, que seria o desenvolvimento pedestre e do ciclista. E na Vila Antônio David, a gente tem também um problema, pouca infraestrutura, irregularidade fundiária, e a inexistência de centros de educação infantil e equipamentos de saúde, mas a gente tem como potencial ser uma área já de ocupação residencial consolidada, possibilidade de ampliação do comércio e serviço, regularização fundiária e área para ampliação da malha urbana, além do potencial para a qualificação viária. Então, aqui um resumo, né, falando um pouco dos equipamentos, o que já tem e o que poderia ser incentivado em cada uma delas. Então, no centro, a gente tem uma série de equipamentos, tanto de comércio diversificado, equipamento de educação, UBS, equipamento do lazer, e o que poderia ser feito sendo novos equipamentos nessa área de expansão urbana.
praça, UBS, equipamentos de lazer, centro de educação infantil, escola de ensino básico. No pórtico turístico, a gente poderia incentivar praça, UBS, equipamento de lazer também, centro de educação, escola de ensino básico. Bem, quando a gente fala de usos, seria o comércio, serviço, a indústria, a gente fala, por exemplo, no centro, né, desse incentivo ao uso residencial, que deve perto do uso comercial e serviço, que é justamente facilitar esse acesso direto da população. A gente, na própria Vila Antônio David, também pensa na promoção desses usos. E no pórtico turístico, a gente pensou também na questão do incentivo ao uso industrial, que é um pouco da realidade que tem em pequeníssima escala, mas já existe lá uma fábrica que já tem um pouco esse potencial de incentivo nesse local. Então, a gente chega à próxima afirmação, né, aqui da nossa oficina. Então, a gente coloca: o plano diretor deve qualificar a centralidade existente e propor novas centralidades, orientando o crescimento urbano para áreas com menor risco ambiental. Depois vocês podem avaliar isso também na ficha que foi entregue, se concorda muito, se concorda pouco, enfim, tem uma escala que é possível. Pessoal, alguma dúvida até então? Essas lives, por exemplo, a Vila Antônio David, vocês já têm definido o que é aquilo que a gente possa tomar? Para a ocupação, então, a gente está pensando mais nessas estratégias macro e a gente ainda não chegou no nível de refinamento dos parâmetros mesmo do urbanístico. Então, isso é na terceira oficina territorial que a gente traria essa noção de quantos pavimentos, se seria uma densificação maior ou menor. Seria a área de risco, a área de alojamento? Então, essa questão dos mapeamentos de área de risco e suscetibilidade são mapeamentos que existem, que já foram feitos antes da elaboração da própria proposta pela equipe técnica da USP. Então, esses são fatores que terão que ser considerados no momento da elaboração dos parâmetros. E isso viria na sequência do processo. Essa é a sua dúvida? Lá onde eu moro, por exemplo, segundo que é tudo considerado área de alojamento. Agora eu não entendo por quê, porque nunca foi alagado. A senhora mora na região central do município? Na vila. Então, como que vai considerar que é uma área de alagamento se ali nunca chegou água? Pode ser um espaço de ampliação de moradia porque ali, logo, né, onde vai sair porção, vai sair creche, escola, tudo lá. Então, ela precisa ter ampliação da área de construção de casas, residenciais, coisas assim. Então, segundo o que é colocado, foi colocado, ela vai ser uma área produtiva e pode produzir espaço bem maior. Eu acho que não seria justamente a questão da improdutividade. Isso ainda está sendo avaliado para ser os parâmetros que seriam propostos para cada um dos locais. A questão é que aquele levantamento ali, ele é consolidado, ele foi feito com uma metodologia rigorosa, não foi feito pela gente, mas a gente tem que considerar ele como um dos elementos quando a gente pensa na questão do planejamento de áreas da cidade. A gente ainda não consegue determinar exatamente o que vai ser proposto naquele local, mas isso ainda vai ser discutido também na terceira rodada de estudos. Então, esse é um processo de amadurecimento, chegar, né, ao ponto que isso realmente poderá ser feito naquele local. Então, a gente está aqui construindo. Eu mostrei aqui, né, essas áreas de propostas mais essas áreas de proposta, né, de ampliação do perímetro. Então, tudo isso teria que ver qual a relação. A gente não está diminuindo o perímetro urbano. Isso é um detalhe importante para a gente comentar. Então, assim, a gente não está restringindo mais do que pode atualmente, né? Então, assim, isso é uma questão que a gente pode amadurecendo, principalmente na terceira rodada. Mas são questões que a gente vai ter que levar em conta também na elaboração da proposta. Acho que também, acho que a situação continua bacana. Sim, isso. Importante ressaltar que a gente não diminuiu o perímetro urbano. Essa área sempre teve o perímetro urbano, sempre há
etapa do refinamento de dizer exatamente, pode construir 5 pavimentos em taxa de ocupação tal. Esse ponto a gente ainda não chegou. A gente está discutindo estratégias mais simples, né? Quando fala em ocupação, é muito importante considerar que a gente não está diminuindo o perímetro urbano que já existe. A própria, né, não só ela, como mais pessoas que moram nessas áreas de risco, a preocupação realmente é de, eu não vou mais poder construir. A gente até chegou a discutir porque essa constatação da área de risco já existe desde 2013. Né? Então, assim, ela já é uma realidade que percorre o município por um tempo ali, né? Então, a gente tem que ver outros estudos, por exemplo, subsídios também, para essa questão da área de risco, mas é uma questão que a gente não tem como contestar esses dados justamente pelo rigor metodológico de processo de elaboração dessas informações. Acho que é importante ressaltar que não é só aquela área que está marcada como área de risco, né? A gente tem outras áreas que são bastante problemáticas, o município do Rio, por exemplo, tem bastante edificações que estão em situação de risco, né? Então, a gente tem integrado bastante nas oficinas, tem escola comunitária no contábil, mas a nossa preocupação é em relação às outras áreas. A gente tem bastante áreas, bastante pessoas em situação de risco. Porque acho que é importante que aí, ao longo do processo do plano, a gente pense em alternativas para mitigação desses riscos, né? Para além daquelas áreas que não estão ocupadas. Então, por exemplo, uma área que não está ocupada é uma problemática para nós. A gente tem preocupação mesmo para aquelas áreas que estão ocupadas, né? Porque as pessoas estão em situação de risco. Porque ali dá espaço para moradias, enquanto que o espaço ali não é de pagamento, o pessoal vai nos montes aqui, então eu acho que é bem. A gente já considera essa expansão da atualidade no perímetro urbano que a gente está propondo, inclusive nas proximidades pessoas que estão falando daquela área mais toda próxima ao rio. Né? A gente está considerando que está variando a ocupação desses espaços, sim, isso não é. A gente não vai deixar de avaliar a possibilidade de ocupação desses locais. Isso é algo que a gente vai dar toda a atenção para ver o que seria possível nesses locais. Existem outras alternativas de construção que mitigam risco, né? Tem obras de engenharia mais robustas, etc., para que essas possibilidades sejam feitas. Certo? Vamos continuar, depois a gente abre para outra rodada de discussão, se aparecer outra dúvida também a gente vai esclarecer. Então, gente, entrando no bloco. Ali na expansão da área urbana, vocês colocaram, tem possibilidade de a gente estar vendo, claro que ele é uma coisa que a gente já está conversando com o prefeito e tal, ele de repente está vendo uma outra forma de expansão. Fala de expansão, tu diz Que de repente ali pegar que vocês colocaram ali para a área de expansão, por exemplo, tem da prefeitura, praticamente dois daqueles ali, os dois, vamos dizer, a maior parte da área da prefeitura. Mas eu acho que é importante para a prefeitura resolver isso. Sim, não, a gente, como eu falei para vocês, a gente está acabando. Semana que vem a gente vai enviar tudo. Com esse refinamento que virar da prefeitura, eu acho que a gente consegue melhorar isso, porque pensar melhor nos limites, realmente, porque essa questão das áreas públicas nesses locais a gente não tinha conhecimento, daí vai ser importante ter esse contato com vocês para refinar esse tipo de questão. De repente, se for interessante ter uma reunião com o grupo gestor, para ver contando essas questões, para ver o que é, o município tem interesse que possa ser contemplado, que a gente possa, que precisa ser contemplado também. Ótimo. Eu acho super importante esse tipo de diálogo. A gente até já teve uns técnicos da prefeitura que foi ótimo para a gente, até para entender melhor a dinâmica do município, mas aí esses dados, com certeza, depois a gente pode ver, até eventualmente a gente combinar uma outra conversa para refinar essas questões.
bloco 2, então. No bloco 2, a gente vai tratar sobre mobilidade urbana, efeitos do espaço livre, turismo, patrimônio e ocupação na área rural. Então, começando pela mobilidade. Então, a mobilidade no contexto da habitáveis. A gente pode promover, no caso, a integração do uso do solo no transporte, do uso do solo no comércio, serviço, vinculado diretamente à relação dessa proposta de transporte, o estímulo ao transporte não motorizado, que seria o pedestre e o ciclista, e o desestímulo ao uso do automóvel. Então, tudo isso, esses três fatores em conjunto, eles contribuem para o transporte para uma cidade mais sustentável. Então, pensando nesse planejamento mais eficiente da cidade. Então, aqui trazendo um pouco a situação da mobilidade no município. A gente tem como destaque a SC 108, que ela corta o município de norte a sul, então de extensão, conectando com a rodovia de acesso principal aos municípios e com Santa Rosa do Sul. E também tem uma outra estrada classificada como parcelial que contorna a parte do perímetro urbano, que é justamente aqui a via que é reconhecida por alguns como uma via de contorno viário. Isso, se eu não me engano, já está no diretor vigente. O que a gente repara hoje no município são essas situações indicadas aqui nas imagens. Então, vários trechos de vias acabam não tendo calçada, ou tem calçada apenas de um lado da via, acaba tendo essa descontinuidade, o que traz para o pedestre uma insegurança nesse deslocamento, a precariedade, falta de manutenção das calçadas, a questão da arborização nas vias também é pouco existente, ou calçada fora do padrão de norma de acessibilidade, ou até mesmo obstáculos. Aqui a gente consegue ver até nessa última imagem um poste no meio da calçada. Então, essa é uma situação que a gente vê aqui em Itápolis, mas a gente vê em várias cidades brasileiras. Essa situação é comum. Mas a questão é como que a gente pode planejar para melhorar isso no futuro do município. E a gente traz de destaque aqui também algumas outras questões relacionadas a outros meios de transporte. Então, a gente não vê no município uma infraestrutura adequada para a circulação dos ciclistas, a gente tem a falta de rede de transporte público municipal, muito justificada pela dificuldade realmente de atendimento dessas localidades rurais, justamente pela configuração do município. Não existe terminal rodoviário, não tem linhas de conexão intermunicipal. Mas, ao mesmo tempo, a gente observou, tanto tecnicamente quanto da leitura comunitária, que tem uma forte relação com o transporte escolar no município. Várias crianças acabam utilizando esse serviço para se deslocar até as suas escolas, enfim, diariamente. A gente trouxe, então, algumas estratégias que poderiam ser fomentadas em relação à mobilidade urbana. Então, aqui a gente tem destaque a SC, Código Município, e a gente traz aqui como proposta a qualificação para o pedestre ciclista de uma rota nessa parte do perímetro urbano central. Então, poderia ser melhorada a condição das calçadas, poderia ser incentivada a infraestrutura cicloviária ao mesmo tempo. E na própria rodovia tem um trecho, então, conectando essas diferentes centralidades, que a gente propõe uma qualificação, tanto para o pedestre como para o ciclista também, justamente para reforçar essa conexão mais segura e eficiente para pedestres e ciclistas entre essas localidades. E outras coisas que poderiam ser fomentadas são justamente essas conexões entre essas diferentes vias, que a gente deixou como desejado seriam questões para serem pensadas melhor na localização, assim, onde seriam os pontos exatos. Mas seria muito importante essa costura urbana para que justamente essa ocupação urbana se qualifique de uma forma mais eficiente, seja mais fácil o deslocamento de um lado do outro. Então, a gente traz como objetivos dessa estratégia de mobilidade avaliar a possibilidade de implantação de transporte público municipal e intermunicipal. A gente não está colocando como uma proposta que isso seja feito, mas sim uma proposta de avaliar o potencial disso ser feito no município. A gente sabe que para efetivar realmente linhas de transporte público tem que ter uma demanda prevista, tem que ter oferta em diferentes horários do dia, senão a população acaba não utilizando o serviço justamente pela ineficácia dele. Então, a gente aponta que seria interessante avaliar essa possibilidade do que poderia ser feito.
buscar a integração com a política de mobilidade urbana da região metropolitana de Florianópolis. Então, já há alguns anos, pelo governo do Estado, está sendo planejado o sistema integrado de linhas intermunicipais. Então, o Unitápolis, de certa forma, poderia se inserir nessa proposta, e isso é algo que a gente propõe aqui que seja comentado. Além disso, fomentar conexões qualificadas com municípios vizinhos, fortalecer a gestão das ações de manutenção das estradas e melhorar as condições de mobilidade ativa, tanto para pedestre quanto para ciclista, nesse núcleo urbano mais central, que seria a nova zona urbana. Então, seguindo, a gente traz então uma outra afirmação que vai estar na planilha que eu entrego para vocês. O plano diretor deve qualificar vias de conexão entre as centralidades que priorizem modos de deslocamento ativo, tanto caminhada quanto bicicleta. Depois vocês também conseguem avaliar. Nas calçadas aqui, a gente vê que o pessoal não faz aquela subidinha dentro da calçada, lá na escola, olha, isso aí faz legal. Então, com cadeirante, uma mãe tem um filho, vai carregar o filho no não tem, tem que dar no meio da rua, não dá para passar. Essa situação é bem complicada, poderia ser feita. Uma vez a gente fez uma voz nada, acho que eu do Marquinhos, com mães e idosos, né, porque os idosos também têm dificuldade, a gente pediu assim para o engenheiro olhar essas coisas conseguir construir, mas eu acho que não sei se é uma situação complicada. E realmente, que eu comentei, é uma situação que se replica em várias cidades brasileiras. Em Florianópolis a gente encontra isso também, apesar de ter manual de calçada e tudo mais. Isso é uma situação complicada que parte também da própria população que constrói a cidade, né? Quando pensa nas calçadas, em como construir a calçada e tudo mais, vai facilitar realmente esse deslocamento. tem algumas que a gente tem que fazer direitinho, né? Que a gente não mais tem hoje construindo ali, semana passada eu vi uma construção nova ali, aí faz aquela direitinho lá da estrada, aí põe um espaço da via e a calçada. É uma atenção especial. E isso a gente consegue inserir no plano diretor, então, como eu comentei como estratégia, né, isso pode entrar no modelo territorial, uma parte do plano diretor que trata geralmente dessas questões de mobilidade urbana, da rede de espaço público que eu falando na sequência, então tudo isso pode ser colocado ali, mas claro que vai depender também depois da própria questão de seguir o plano diretor pelo município, né, de implementação do próprio plano. Mas é uma questão que com certeza vai ter que ser, que depois já vai facilitar o ciclismo da caminhada. Sim, exatamente. E como a gente indicou ali algumas vias, essas vias elas poderiam receber a atenção e prioridade, né, na melhoria dessa qualificação. Então a gente listou esses principais trechos onde tem mais deslocamento, né, assim, de uma região para outra dentro dessa área urbana. Então poderia ser dado um incentivo específico para esses locais, provavelmente, para daí melhorando a situação da cidade como um todo. Então, falando agora de rede de espaços livres. Então, quando a gente fala de rede de espaços livres, a gente considera duas dimensões específicas. Uma mais relacionada à área de interesse para o público de lazer e outra relacionada à área de preservação e qualificação ambiental. Então, esses aqui são alguns dos espaços livres de lazer e recreação que podem ser previstos numa cidade. Então, praças, parques urbanos, áreas esportivas abertas públicas, áreas esportivas com acesso restrito e espaço livre de lazer privado. Então, aqui a gente traz uma proposta, né, que foi feita para Umuarama, no Paraná, e mostra justamente essa rede de espaços. Então, a gente tem aqui conexões dessas áreas verdes, que são correspondentes a cursos d'água, são áreas de preservação, conectando com esses espaços de praça, de parque, formando uma rede, justamente para facilitar esse deslocamento na cidade, para a população e do fluir dessa rede que pode ser proposta. E aqui em Unitápolis a gente tem vários ativos ambientais que podem ser pensados e planejados justamente numa rede. Então aqui mostrando, né, uma imagem, um esquema mais dessa questão ambiental, então tanto das nascentes, mata ciliar, topo de morro, costa, restinga,
que tudo isso ao mesmo tempo pode fazer integração com as questões dos espaços de lazer. E quando a gente vê o município, a gente vê que existem algumas políticas de preservação ambiental. Então, tem zonas especiais planejadas no plano diretor vigente, tem o corredor ecológico, o caminho das nascentes, que está representado aqui no verde escuro, tem reservas legais e tem o próprio perímetro urbano que está aqui circulado por todas essas áreas. E quando a gente planeja as redes de espaço público, a gente pode pensar em ruas arborizadas que conectam, né, essas diferentes áreas. A gente pode pensar em parques lineares, então a gente tem um rio aqui cortando a região central do município. A gente pode pensar em áreas, né, específicas para o lazer da população, para qualificar e valorizar, né, o espaço rural, esses espaços públicos e atrair, tornar com vitalidade e bem-estar. E a gente tem também os corredores verdes urbanos, que seriam corredores que têm essa interligação justamente com outros tipos de deslocamento. A gente vê aqui carros, né, se deslocando, a ciclovia também passando por aqui, a arborização na via, uma calçada adequada para a circulação, que é uma situação completamente diferente de uma relação dessa, propostas de conexão direta com o rio, assim, essa área verde. Então, aqui a gente traz uma proposta também para essa rede de espaços livres. Então, a gente coloca a praça existente, né, a praça que já existe no município, e propostas de diferentes praças. E entre essas diferentes praças, a gente propõe vias arborizadas com infraestrutura cicloviária, para que justamente seja feita essa conexão entre elas de forma mais fácil e eficiente para a população. E, além disso, a gente prevê no próprio rio áreas de parque linear, né, mostrando aqui, no próximo vai mostrar, mas que trazem, né, essa maior utilização do rio pela própria população. Então, com isso, a gente coloca como objetivo proporcionar, né, a distribuição equitativa e acessível de áreas verdes para o cidadão, a preservação do meio ambiente e da biodiversidade e criar um sistema de lugares significativos, patrimônio histórico construído, que a gente também tem alguns exemplares aqui no município, que poderiam ser pensados nessa conexão dessa rede. Então, aqui a gente traz até alguns exemplos, né, de parques lineares que foram planejados para diferentes contextos, mas que poderiam servir também de inspiração para a elaboração de propostas aqui para o próprio município. Daí a gente chega a mais uma afirmação, que seria o plano diretor deve demarcar áreas de interesse ambiental prioritárias em implantação de espaços de lazer, reforçando a integração entre as paisagens naturais e as centralidades propostas. Então, essa é mais uma das afirmações, depois vocês podem preencher na folha também se vocês concordam com isso, se vocês discordam disso, e daí a gente pode discutir também outras alternativas. Bem, continuando então sobre a questão do turismo e patrimônio cultural. Quando a gente fez a leitura técnica e a leitura da cidade, a questão do turismo e do patrimônio cultural também apareceu com bastante força no município. É algo muito importante para a população. Então, a gente vê, né, aqui nesse esquema, nesse mapinha, a relação do turismo e a distribuição de hospedagens. Né? Então, a gente tem os sítios, as pousadas, cabanas, refúgios e outros tipos de equipamento. A gente pode ver a distribuição deles ao longo do território. Mas uma coisa interessante é que as últimas pesquisas sobre o serviço de hospedagem realizadas pelo IBGE indicaram apenas uma unidade hoteleira no município. Então, acontece justamente aquilo que a gente estava comentando antes, está surgindo vários tipos desse uso espalhado, né, pelo território. Então, Na verdade, a indústria já vem crescendo bastante, só que provavelmente ela não é quantificado pelo IBGE. E às vezes não é identificada como hospedagem. Sim. Daí esse mapeamento até que foi feito que considerou esses diferentes buscadores de hospedagem para a gente conseguir fazer esse levantamento de coisas que às vezes não aparecem como dados oficiais, assim, né? Mas a gente consegue ter esse panorama geral do mapa. E daí, como patrimônio cultural e ambiental, a gente tem várias questões relevantes aqui no município. A gente tem a Serra Geral, a geomorfologia propriamente do município, a questão da paisagem, do clima bucólico, preservação
valorização ambiental, então a gente até estava discutindo um pouco antes da reunião do trajeto, como ele é bonito, né, para acessar etapas. Então tudo isso tem que ser valorizado quando a gente pensa em planejamento. E a gente também mapeou aqui, no caso, isso que a gente estava discutindo, as mirantes, rios, cachoeiras, justamente para ver essa distribuição, né, desses pontos de maior relevância no município. E o patrimônio cultural material, a gente vê atualmente tem uma baixa valorização da gestão desse patrimônio cultural, faltaria essa demarcação, mas existem várias edificações que têm esse valor histórico, esse valor cultural relevante. Então, a gente tem que considerar esses pontos que geralmente eles estão em etapas mais concentrados nessa porção justamente central do território. E daí, com isso, a gente chega em uma outra afirmação, trazendo essa questão do turismo um pouco para debate, de que o plano diretor deve fomentar a diversificação econômica a partir do incentivo ao turismo de baixo impacto ambiental e da valorização e proteção do patrimônio cultural, ambiental e paisagístico nas áreas verdes. Então, a gente coloca também para a avaliação da população se isso é algo que deve ser previsto, algo que não deve ser previsto, se tem importância, se não tem. Então, vai ser interessante também para a gente poder prever no plano diretor políticas, né, que incentivem essa questão. Então, agora entrando no bloco 3, né, sobre irregularidade fundiária e possibilidade de ocupação rural. Vamos lá. Então, falando primeiro de irregularidade fundiária. Então, começando pelo que é a irregularidade fundiária. Existem várias formas de irregularidade. Então, aqui nessa imagem é sintetizado de forma bem clara essas possíveis irregularidades, né? Então, pode ser coletiva ou individual, ela pode ser relacionada ao título de propriedade, pode ser relacionada ao parcelamento do solo, uma irregularidade urbanística, irregularidade do uso, propriamente dito, que está instalado na edificação, e a irregularidade da própria edificação. Então, aqui em Anitápolis, tem um levantamento que foi produzido pelo plano diretor vigente, apontando 3 localidades com essa irregularidade fundiária em alguma dimensão. Então, são essas 3 que se destacam aqui nesse mapa. Seria Vila Carara, Vila Rio do Ouro e Vila Antônio D'Água. São áreas que já haviam sido demarcadas e estão hoje indicadas no plano diretor que está vigente. Então, no plano diretor vigente, são demarcadas 3 áreas para fins de regularização fundiária. Então, a gente pode ver isso aqui no esquema do lado, né? São justamente relacionadas a essas 3 vilas que foi apontada anteriormente, né? Estou aqui com uma ajuda. Então, são áreas que já têm previsto isso no plano diretor. E a gente tem diferentes instrumentos para lidar com a questão da regularização fundiária. Então, a gente tem instrumentos jurídicos, que pode ser de garantia de posse da terra, de garantia de propriedade da terra, que eles são tratados justamente no judiciário, ou por meio de administrativo, com a prefeitura, e existem instrumentos urbanísticos e ambientais, então, que podem ser dadas diretrizes para definir os parâmetros que consideram a melhoria, né, da disponibilização da infraestrutura e das condições ambientais em relação à situação anterior, com a adoção de medidas preconizadas no projeto de regularização. Então, aqui a gente até trouxe alguns exemplos de Angelina, eu acho que ela mais por causa pode complementar, que ela trabalhou como diretora na Angelina também, que trata de uma questão de irregularidade fundiária numa situação fora do perímetro urbano. Então, aqui a gente vê, né, essa junção de várias casas, essa ocupação que tem essa característica mais urbana, né, apesar de ficar numa área rural. Então, tem 60 unidades habitacionais, com densidade de moradias, baixa diversidade de uso, boa disponibilidade de infraestrutura, tem um claro processo de crescimento entre 2007 e 2022, e os lotes seguem, né, em geral, um padrão estipulado pelo plano diretor para áreas urbanas e áreas com restrições ambientais relativamente baixas, né? Então, isso daqui gerou uma sugestão de perímetros urbanos contínuos, no caso, né, para esse tipo de situação encontrada nesse local. Além disso, a gente tem um outro exemplo de Angelina, que também é uma questão que foi
caracterizada como irregularidade fundiária, que ela foi englobada, né, pela expansão do perímetro urbano do centro. Então, ela foi considerada nessa área do perímetro. Então, situada, né, dentro do perímetro urbano da macrozona urbana central, tem uma área média de lotes de 360 que obedecia à legislação existente lá, e a delimitação dos lotes, no caso, não tem característica imprecisa, parece não considerar as dimensões existentes. Então, o que se caracterizou naquele local é que foi reconhecido como um núcleo urbano informal, mas pelo que a proposta acabou sendo inserida na própria macrozona urbana. A gente tem um outro exemplo de uma outra situação existente também em Angelina, que daí não constitui um núcleo urbano informal justamente pela configuração existente nesse tipo de ocupação. Então, ele é mais afastado do centro, 5,5 quilômetros. Não tem usos urbanos. Os lotes eles têm grandes dimensões com baixíssima taxa de ocupação. Muitos lotes não são acessíveis pela via pública, então a gente pode ver aqui, né, que eles têm uma dificuldade no acesso, e que se levantou a possibilidade dessa questão do condomínio já, né? Então, são essa grande gleba de vivendas menores que atravessa diferentes municípios. Então, se a gente comparar com esse cenário, a gente vê que a condição de ocupação desse é completamente diferente. Então, tudo isso para ilustrar que as irregularidades, por si só, a configuração delas podem ser de forma diferente. Mas o que a gente faz com isso, né? Como que a gente pode lidar no plano diretor com a regularização fundiária? Então, primeiro, né, a gente pode identificar as áreas que são passíveis dessa regularização, a gente pode demarcar áreas ou zonas no plano para lidar com essa questão, definir estratégias para as áreas de regularização fundiária de interesse social, que seria o REURIES, definir critérios e parâmetros para os métodos de regularização, definir critérios para a caracterização do núcleo urbano, né, isolado e consolidado, se existe, enfim, ele estava dizendo não considerou, desculpa, a gente não detectou um núcleo urbano isolado dessa área central, definir prioridades de análise e aprovação e definição de contrapartida para o processo de RU. Então, a gente pode trabalhar com diferentes critérios, né? Um deles seria o tempo de ocupação desses locais, a quantidade de lotes mínimos, a quantidade de lotes ocupados, a dimensão mínima do lote, a dimensão das vias e a infraestrutura instalada nesses locais. Então, todos esses são elementos que a gente pode considerar quando a gente analisa essas áreas que poderiam ser previstas, né, para a regularização fundiária. E daí aqui a gente tem uma outra afirmação, que seria o plano diretor deve prever parâmetros e procedimentos adequados de regularização fundiária para áreas urbanas e rurais. Então, depois vocês também podem avaliar isso na ficha que foi entregue para vocês, para ver se vocês concordam que isso tem que ser previsto no plano, ou se vocês discordam que essa questão deve ser tratada. Essa questão de regularidade para espaços já existentes, espaços que estão consolidados e que precisa ser feita essa regularização fundiária, pode prever no plano a adequação para que consiga ser realizado isso, certo? A Maria parece que é melhor que se a área mais inserida dentro do perímetro urbano, não há hoje nenhum constrangimento para que ela possa solicitar a regularização fundiária. Os parâmetros dos quais a gente se refere em alguma medida são aquelas áreas que estão, por exemplo, fora do perímetro urbano, que tem um aglomerado, umas 8 edificações, vamos fazer um exemplo que seja mais próximo, né? Que elas vão requerer o processo de regularização fundiária. Há problemas se essa área, por exemplo, vai requerer o processo de regularização fundiária que ela seja considerada urbana. Isso é problemático porque a gente começa a ter pequenas parcelas de perímetros urbanos dispersos pelo município e que essa população, em alguma medida, vai requerer, pelo direito óbvio, vai requerer uma infraestrutura urbana. Isso é problemático, por isso que a gente diferencia a população. Mas dentro do perímetro urbano, nas proximidades do perímetro urbano, que elas possam ser áreas que possam se expandir na regularização fundiária, não tem nenhum constrangimento. A gente sabe que tem processo de regularização fundiária que ocorre no município há muitos anos, né, e eles poderiam ser revistos de algumas maneiras procedimentais dentro da administração pública, né, com certa administração pública regularizar aquilo no nível urbanístico. Questões judiciárias e etc. São problemáticas, dependendo do caso,
autuou, porque essas pessoas podem querer um registro de cartório de imóveis da matrícula individualizada. E o registro de imóveis falou que aquilo não é um processo de regularização fundiária, é um papel perenvário. Então, por isso que a prefeitura foi colocada dentro do processo, porque o prefeito agiu de má fé, né? Teve um processo que está correndo contra ele. Mas é importante dizer que daí os processos estão dentro do município. A questão é que a irregularidade ela é responsabilidade de quem promove ela. Né? A gente tem que lembrar que tem a questão da fiscalização da prefeitura, que a justiça considera às vezes como leniente, né, por permitir que a irregularidade ela continue acontecendo, mas em geral, assim, a responsabilidade principal é do Barcelona. Acho que Certo. Obrigada, Ana. E, então, passando para o outro tema, né, que seria a possibilidade de uso e ocupação rural. Então, agora falando especificamente da questão rural. Então, primeiro, né, falando do uso permitido e incentivado na área rural. Então, a gente tem o Estatuto da Terra, que é 4.304, que ele estabelece alguns critérios, né, e vai indicando a lei, o decreto, depois que a lei, o artigo 65 dessa lei, ele estabelece alguns desses parâmetros que podem ser autorizados, né, instalados em áreas rurais, na zona rural. Então, ele coloca ali, né, por exemplo, a letra A, destinados à instalação de estabelecimentos comerciais, como posto de abastecimento de combustível, loja, armazém, restaurante, hotel e similares, círculos, depósitos similares, os destinados a fins industriais, enfim. Ele vai indicando, né, essas questões dos usos. E, além disso, indica usos destinados à instalação de serviços comunitários, né, na zona rural. Então, ele lista também questões que podem ser previstas nesses locais. A questão é que o imóvel rural, quando a gente trata, né, a gente falou um pouco ali anteriormente até da questão da zona rural, da zona ambiental, focando na questão rural, o imóvel rural não é divisível em área de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. E aqui nesse caso, a gente está tratando, no caso, de 2 hectares, quando a gente fala dessa questão do módulo rural. Então, os lotes, no caso, teriam que respeitar essa dimensão mínima, né? Fora disso, seria questão de irregularidade. Então, como a gente pode ver, aqui no município, a gente tem várias localidades rurais, elas estão dispersas pelo território, e um pouco do que a gente já tinha comentado antes, né? Essas regiões, elas têm diferentes níveis de dificuldade para acessar os serviços e comércios existentes nesse local. Então, a gente tem uma baixa densidade aliada a grande extensão territorial que dificulta o atendimento da infraestrutura. Então, a população é dispersa e a maioria é desconexa e também dispersa. Então, a gente tem, né, reforçando a extensão territorial, baixa densidade, e como que a gente garante, então, esse acesso da população e uma distribuição equilibrada dos equipamentos públicos. Então, aqui falando um pouco de mobilidade, também a gente vê que tem a rodovia, né, SC-108, passando de norte a sul do município, e ela o município, propriamente dito, é conectado, né, por essas outras rodovias à região central, a outras regiões, né, do estado de Santa Catarina. E isso tudo, essa própria hierarquização do sistema viário, ela confere, né, um grau limitado de integração entre o núcleo central e as demais localidades rurais. Então, antes eu estava comentando também da dificuldade de acesso a algumas vias do município, né? Então, existe essa dificuldade atualmente de acesso a diferentes localidades. Além disso, a gente tem somado a isso, essa questão da dificuldade de acesso à geomorfologia, né, complexa, com morro e vale encaixado, com exceção de pequenas áreas planas, né, mais localizadas até aqui na própria parte rural. Esse relevo acidental e essa questão da própria rodovia SC-108 sendo esse limitador, né, do deslocamento do município. Então, pensando, né, na questão da ocupação rural, o que o plano poderia viabilizar, pensando numa ocupação maior dessas localidades? Então, poderia regulamentar os próprios condomínios rurais, pensar em pousadas e chácaras, respeitando, no caso, a fração mínima de parcelamento do módulo rural, que a gente colocou até 2 hectares, no caso, né, do município de etapas. Então, além disso, poderia ser estimulado as atividades
atividades produtivas que contribuam para a dinâmica dos espaços rurais, principalmente aquelas com baixo impacto ambiental, o reforço ao cumprimento da legislação ambiental nas áreas rurais e uma distância adequada entre os cultivos e entre as áreas de cultivos. Então, aqui, só para contextualizar de forma melhor o que seriam esses condomínios rurais. Então, eles são empreendimentos imobiliários rurais com, no mínimo, área total de 2 hectares, que seria a concentração mínima que eu havia comentado, o que cumpre essa função social da propriedade da terra. Estabelece padrões para uso dos fracionamentos internos da gleba e regulamenta espaços de uso comum. Então, o que a gente pode considerar como critério, né, de onde poderiam se estabelecer esses condomínios rurais? Existe uma série de aspectos que a gente pode considerar, que a gente levou alguns, podem ser considerados depois na versão preliminar do texto que será elaborado. Então, a gente colocou aqui questão de turismo e patrimônio. Então, podem ser definidas áreas adequadas no município para o condomínio rural que estejam vinculadas ao fomento do turismo e à valorização do patrimônio cultural. Além disso, a gente precisa considerar, no caso das vias estruturantes, né, estabelecer, no caso, que a ocupação em formato de condomínio ocorra próximo a essas vias, para facilitar o acesso tanto da infraestrutura, quanto, por exemplo, de coleta de lixo, que esse tipo de empreendimento pode gerar. Separar, né, no plano diretor a responsabilidade do município e a responsabilidade dos proprietários na gestão dessas áreas. E, além disso, planejar a questão das dimensões e áreas máximas, né, definir, então, os parâmetros adequados de dimensão da gleba e das frações ideais, no caso dos condomínios rurais. Além disso, a gente listou outros 4 aspectos que seriam relacionados aos espaços comuns. Então, prever vias internas, áreas para atividade agrícola, área para reserva legal e espaços de uso comum, que são de responsabilidade do condomínio. Além disso, pode ser previsto uso misto para atividades agropecuárias. Então, estabelecer a quantidade, o tipo de equipamento e a modificação de apoio às atividades agropecuárias. Os próprios índices construtivos, né, o que poderá ser construído nesses locais, então devem, né, ser estabelecidos afastamentos, índices de ocupação para edificação, como taxa de ocupação máxima, índice de aproveitamento. Então, aqui a gente está listando parâmetros que poderão ser considerados, mas que ainda vão ser melhor elaborados no processo de compreensão do plano. Então, a gente ainda vai amadurecer esses critérios. Assim como o próprio número de edificações, né, por fração ideal que poderia ser construído em cada um desses locais. E o próprio procedimento de aprovação, definir o processo e fase de aprovação de viabilidade dos empreendimentos. E aqui a gente chega à próxima afirmação, então, que a gente traz nessa oficina, que é o plano diretor deve prever áreas de implementação de condomínios rurais, com parâmetros adequados que considerem aspectos ambientais e de mobilidade. Então, isso vocês também podem avaliar depois da ficha que foi entregue para vocês, se vocês concordam com essa afirmação, ou se vocês discordam dessa afirmação. Está aqui tudo certo? Essa uma questão que é muito importante, é a questão do esgoto não ser mais direcionado aos rios, porque é muito grande, porque, sei lá, eu acho isso aí, até ensina a possibilidade de discorrer, principalmente o rio principal aqui, né? Sim. Que é mesmo a gente sabendo que é favorita, a gente vê tantas crianças, tantas pessoas se banhando no rio, assim, recebe todo esse esgoto da casa, né? Sim, e como a gente está discutindo, o próprio rio ele é um grande atrativo para o município, né? Ele pode ser visto como um potencial. Ia ser assim uma coisa que já, se fosse de autorização. Sobre as instâncias participativas. Então, primeiro começando pelas políticas setoriais, né? Então, atualmente, a gente tem o título 2 no plano diretor vigente, comentando que a política urbana estabelece diretrizes para a política de desenvolvimento municipal e para políticas setoriais. Então, aqui a gente até trouxe esse esquema mostrando, né, uma relação entre política, plano, programa e projeto. Então, a política seria essa visão geral, a visão
mais macro, né, do que poderia ser feito relacionado a determinado aspecto. Daí, depois, o plano ele traz mais questões estratégicas, diretrizes e estratégias. Então, ele é um nível maior de aprofundamento, já. Ele não fica no nível da política, mas ele já traz algumas questões que poderiam ser consideradas, né? E o programa ele é tático, uma apresentação das fases de ampliação, ele estabelece marcos, né, para que aquilo seja alcançado. E os próprios projetos são ações e cronogramas de curto prazo. Então, se estabelece algo com limite mais visível, assim, será feito tal coisa, determinada ação que se concretiza nesse projeto. No plano diretor vigente, a gente tem 5 estratégias e 21 programas. Então, são vários programas que são previstos no plano diretor que está em vigência atualmente. A gente analisou esses programas e a questão é que eles têm a mesma questão problemática das macrozonas que eu apresentei no início das oficinas. Eles têm muitas coisas que poderiam ser adequadas em diferentes políticas e eles poderiam sintetizar de forma melhor e direcionar de uma forma mais adequada quais seriam as ações realmente que devem ser previstas no município. Então, pensando nessa questão de revisão desses programas propostos, a gente trouxe aqui 6 políticas que serão previstas dentro do plano diretor. Então, a primeira delas é a política de mitigação de desastres ambientais, a segunda, a política ambiental, a política de saneamento básico, a política de desenvolvimento rural, a política de preservação e valorização do patrimônio e a política de habitação e regularização fundiária. Então, todas essas políticas, elas vão vir acompanhadas da conceituação e das diretrizes e objetivos para que isso possa ser implementado. E uma questão importante da gente comentar é que o turismo, essa própria questão turística que a gente já discutiu anteriormente, ela vai estar presente de forma transversal em várias dessas políticas, né? Tanto na política ambiental, de desenvolvimento rural, da de preservação e valorização do patrimônio. Então, essas são as políticas que a gente está propondo que sejam desenvolvidas para a versão preliminar do plano diretor. E daí a gente traz, né, essa questão da reflexão, considerando as políticas propostas, classifique-as a sua ficha de acordo com a sua importância para o desenvolvimento sustentável do município. Então, a ficha vai ter um campo para cada uma dessas políticas que eu acabei de mencionar. E depois as pessoas avaliam, no caso, se acham que é muito importante, que é pouco importante, que essa política não importa, para a gente ter noção do que a população acha em relação a esses aspectos. E, por fim, falando um pouco agora das instâncias participativas. Então, né, a gente tem essa estrutura colocada no plano diretor vigente e o artigo 299, ele institui, né, o Sistema Municipal de Participação e Controle Social do Planejamento e da Gestão da Política Territorial e do Urbanística Local, denominando, né, oficialmente esse sistema de acompanhamento e controle, visando garantir e qualificar o planejamento e a gestão da política municipal, através da efetiva participação popular no município de habitáveis. Então, ele traz 2 tipos de ação. A primeira delas seria o Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal, e a segunda que seria da própria participação da sociedade civil, né, nos processos de decisão e planejamento. Então, uma questão importante da gente considerar é que o próprio Estatuto da Cidade, a Lei Federal, né, 10.257 de 2001, ela traz como diretriz, no artigo 2º, a gestão democrática da cidade. Então, a gente tem que prever, dentro do plano diretor, instâncias participativas para que a própria população acompanhe, né, esse processo e a própria inserção e continuidade do plano, né, daqui para frente. Então, a gente traz aqui como proposta essas instâncias decisórias, né, do Conselho de Desenvolvimento Territorial Habitáveis. Então, o próprio Conselho já estava previsto no plano diretor vigente, agora ele está funcionando no esquema de núcleo gestor, mas o próprio núcleo gestor ele poderia ser transformado e evoluir para esse Conselho de Desenvolvimento Territorial para acompanhar esse processo de implementação do plano. E aqui a gente coloca 2 instrumentos. Um deles seria o Fundo de Desenvolvimento Territorial e o outro, o Sistema de Informação. Então, os 2 eles poderiam existir em paralelo e, ao mesmo tempo, poderiam ter instâncias, né, de discussão com a própria população. Seria, no caso, audiências e consultas públicas. Hoje a gente está realizando uma oficina, mas esse tipo de participação ele pode ocorrer ainda depois,
plano entre em vigência. Além disso, podem ocorrer iniciativas populares, né, de projetos de lei, programas e projetos, e conferências públicas. Então, são essas as instâncias que a gente está propondo que sejam consideradas, né, no plano diretor. Então, a gente traz outra questão para reflexão, que seria o plano diretor deve fortalecer as instâncias de participação na política urbana municipal e consolidar a atuação do Conselho de Desenvolvimento Territorial no processo de gestão e planejamento territorial. Então, essa é o último slide que a gente traz na reflexão, né? Se vocês quiserem agora preencher essas fichas com a opinião de vocês a respeito desses pontos que foram apresentados, a gente também está aberto aqui para dúvidas, sugestões e outras questões que a gente possa discutir agora. E a gente também deixa aqui o convite, né, para seguir as redes sociais do projeto, a gente deixa o nosso e-mail também, se quiserem entrar em contato em outro momento. Agora a gente deixa aberto para vocês comentarem se desejarem. Eu não vi parte do nosso projetamento, não só. Posso voltar com isso. Contextualizando, né, explicando, a gente considerou, no caso, o perímetro urbano atual, que é essa delimitação que está colocada em verde, e a gente avaliou que outras duas áreas teriam adequação. Sim, né, essa parte eu vi. essa parte eu vi, tá. No geral. Desculpa, estava falando do perímetro. Os mapas realmente, tá certo. Então, primeiro a gente comentou que hoje em dia, né, tem essa divisão no território. E daí a gente comentou que elas são muito similares entre si, as características entre elas. Elas não fazem uma diferenciação de fato das características que poderiam ser consideradas como mapas ornamentais. Precisaria ter todas essas mapas poderiam ser divididas. Poderia ser dividido para direcionar especificamente o planejamento dessas áreas. Então a gente estava com três mapeadoras. A mapeadora seria mais ambiental, ela teria como objetivo garantir a proteção e recuperação ambiental, fomentar a iniciativa e ações de preservação e conservação do ecossistema e da paisagem, fortalecer os corredores ecológicos e promover o desenvolvimento de uso e Ainda consegue conversar e modificar alguma coisa. Sim, até vocês podem ver que não tem um desenvolvimento claro dessa questão da macrozona. Então, isso é tudo a gente ainda está refinando. E a gente pode fazer discussões para ver melhor. Só importante dizer, essa parte que está em verde ali, ela é o corredor ecológico, essa parte da Serra Verde, no canto direito, que ela se aproxima, é aquela parte do manancial, que foi conversado na última reunião da leitura. Isso, que a gente acabou não tendo Sim. a gente não tem a delimitação exata. A minha dúvida ali até que foi pegada no meio da parte manancial, vocês pegaram bem na outra parte ali que não tem. Mas aí E hoje tem um corredor ecológico que é o da Serra Geral. Isso, é esse que passa aqui por cima. Hoje ele fica bem menor, né? Ele não pega essa Na verdade, o que a gente comentou é de não expandir isso. Essa parte aqui, por exemplo, no nosso manancial, a água, tá? Essa parte aqui não pegaria, e ela pegaria talvez mais aqui. Certo. Tá? Mas depois a gente altera, A gente precisa fazer o gestor e o identidade do nosso para a gente pontuar direitinho. Eu acho que o projeto ambiental ele não inibe o uso, não é proteção ambiental. Sim. Não poderia ocupar nada. Não, mas tem mais questão mesmo, que aqui é uma área bem, como é que eu vou dizer, ela é bem, Está expandindo. é rural, sabe? Sim, ficaria mais aqui Produção, talvez. né? Mas produção rural, então não tem. E aqui também.
E tem uma a faixa gente muito comenta grande também. também que é de produção rural. Então acho que é bem importante. A questão da gente expansão, saber. ontem, até eu estava conversando com a Ciane, da expansão ali em direção ao pórtico de entrada ali, essa delimitação a gente pode estar restringindo, como foi falado ali, de repente ajustar aquelas situações para não pegar no meio de um terreno de alguém, ou que tenha a edificação meio rural, meio urbano, né? Mas naquela posição de repente estar evitando pegar uma propriedade rural que é produtiva e tornando ela urbana. Essa é a nossa. Então, de repente, do rio para a rodovia, que seria uma parte já edificada e que não é de produção, se tornar ela urbana. E a outra parte continua como rural. Isso é uma questão que a gente tem observado também. E tem a questão dos terrenos que hoje é da prefeitura, ali sim a gente pode de repente expandir uma área mais urbana, para que a gente consiga aumentar o perímetro, de repente em algum ponto alargar, um ponto estreitar, para não, tipo assim, não é nem prejudicar, né, mas é porque é considerado realmente para a agricultura importante. Aí é importante continuar com aquela propriedade ali, porque faz. Rural. Uma última dúvida só, vocês chegaram a comentar antes, né, que tinha uma parte da área lá da mineração que ela era plana. Ela é essa aqui mais próxima de Rancho Queimado. Ela faz divisa com Rancho Queimado. Você consegue colocar naquela macrozona que vai a macrozona da mineração? Aquela que está dividida nas. Quem está vivente. Aí, ali é a macrozona da mineração. Aqui, aonde que Pinheiros Alto, aqui mais ou menos onde está isso aqui, realmente é a parte que é mais plana. A gente está. Essa parte está fechada hoje. Isso, né? Se nós formos até lá, chegar no portão. Para chegar no portão. Mas se vocês quiserem, então, um dia, quiserem marcar, a gente pode conversar lá, que dá para acessar. Sim, eu acho que seria interessante. A gente vai passar lá depois. A gente vai realmente, né, ela é uma área que está extremamente longe, né, do terreno urbano, e ela está entremeada a uma grande área de suscetibilidade ambiental. Ali eles. Eu acho que é importante também, de repente, salientar, porque vocês não devem saber também, isso a gente pode estar conversando depois, mas ali eles fazem contrato com agricultores. Já comentei. Contratos para plantio. Isso também. Só que não dentro dessa área ali. Tem também. Lá dentro tem. É bastante fértil. Muito. Mas é importante, mais uma vez, ressaltar que o ambiental elimina a questão do uso da atividade rural. A atividade rural vai incluída, e a diferenciação são critérios e definições de objetivos que vão causar essa diferenciação. Mas não é que É até importante essa diferenciação, se deixar bem claro. Isso agora, a gente ainda não está nessa fase de processamento, avaliação das informações, mas a partir agora dessa segunda rodada, a gente vai começar a ter mais detalhes realmente quais são os permitidos, depois até a própria questão da diferenciação das zonas dentro da macrozona urbana, o que poderia possuir ou não no macrozoneamento ambiental, enfim, todo esse nível de refinamento que agora A gente sabe que é um plano e é uma proposta de revisão do plano diretor. Consertar 100% não, a gente acredita que vai ser difícil, né? Principalmente quando tem alguma situação que precisa ser regularizada, daí o pessoal alega que tem erro no plano diretor, que tem isso, né? A questão de tamanho de lote, tamanho, né, distanciamento de recursos de calçada, recursos de... Isso tudo é uma coisa que é bem... A gente vive praticamente na pele esses problemas assim. Mas também, como a gente falou, mas também não vem para realmente estar aqui, para decidir, para construir junto, né? é uma coisa que a gente sabe que o plano praticamente ele não
diário, a gente tem hoje uma legislação federal que é bastante flexível em relação a isso. Então, muito mais vai depender da capacidade da solicitação do pedido de regularização fundiária, ou se tem uma gerência para poder liberar ou não, também tem voz, também tem os processos de regularização fundiária. Né? A gente sabe que a área agora é extremamente consolidada, ao longo do tempo, não tem como eu exigir que uma pessoa que mora 30, 50 anos no mesmo local, de tal maneira, ela vá, o processo de planejamento vai se alterar. Você vai dizer, olha, hoje você pode permanecer da maneira como você está. Se você for fazer uma ampliação, uma reforma que você vê que a pessoa está novamente pedindo de alteração, de aprovação, muito provavelmente não vai ser permitido que você amplie mais, ou que você faça determinado mesmo. A princípio precisa ir ter uma sequência, uma melhoria ao longo do seu período do processo de ocupação territorial. Né? A gente liberar o vendedor que possa construir, isso não é verdadeiro. É todo mundo paga o processo de limitação do município. O que a dona Bárbara falou da questão do saneamento também. Então, um tempo atrás tinha a questão de instalação de fossas sépticas. Né? A grande maioria do centro tem fossas sépticas, mas tem um ladrão para a rede coletora de água. Que coloca todo município, os processos de regularização, a questão, a construção das cidades, historicamente, é em cima dos rios, né? Porque antigamente, pela dificuldade, a proximidade para a despesa, para isso, para tudo, a questão do rio, né? Então, se formou ao longo dos rios, né? Então, precisa ajustar para... E a gente tem várias questões, né? Acho que lembrando agora, falando lá em Angelina, a gente também, né? Também todo o processo do rio, tinha muita gente que dizia, nunca aconteceu nada, minha casa nunca aconteceu, nunca alagou. Mas a gente tem que saber que o ciclo da chuva ele está se alterando. Cada vez chove mais, você sempre na terra. Cada vez que chove uma grande quantidade de lançamento de terra, o município já gasta grande parte do orçamento dele em tentar solucionar essas questões. E quando a gente voltou lá para a terceira, segunda de oficinas, muita gente tinha perdido a casa inteira. Tinha entrado para dentro do rio. Então, assim, são questões que a gente traz e que a gente olha com cuidado, porque o município não pode ficar sempre correndo atrás do problema. A questão da mitigação desses problemas seria, principalmente aqui, essa questão do rio, desacionamento, né? A não permissão de, tipo, nós temos uma área aqui logo atrás, aqui bem em cima do rio, para trás é uma área aberta, que não tem construção. Se aqueles proprietários um dia virem a construir, mesmo respeitando os 30, 50 metros do rio, vai haver uma elevação, o rio não vai mais conseguir sair todo por onde sair, né? E é um problema, porque hoje já entra aqui, se trancar lá, vai ver. Né? Se fosse respeitado o recuo do rio, nem essa rua aqui não seria construída. Grande parte, Nem essa rua. todo o diretor anterior ele remarca, né? Quais são as áreas que são. Ele marca toda a parte do projeto tem. Eles criaram uma figura lá que é a figura do TAC, né? Que é justamente a conduta dessas áreas que estão agora. Mas a legislação se alterou, muitas coisas foram modificadas, então a gente tem um processo de reconhecimento e sucesso das lojas. Maneiras diferentes de lidar com esse processo. Até porque antigamente a gente não tinha como captar o risco, né, em alguma medida. O processamento ele era muito baseado, não era que a gente tinha acesso. Às vezes setores governamentais não esfera, não chegavam em municípios pequenos para poder apontar ou não esses estudos. Inclusive nesse que aconteceu dessas demarcações aqui, tem até o processo de emagrecimento. Mas é porque aí faz Vamos tomar um cafezinho, estiver conversando. Eu digo para vocês que eu sei